Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Sabedoria das Mandalas com a Ju. Eu sou a Ju e hoje nós vamos para uma leitura interativa, né, com 3 opções e uma temática, né, que na verdade é como se a gente soltasse uma centelha, mas a gente deixa que as cartas direcionem aquilo que a gente precisa, né. Então, o nosso direcionamento hoje tem uma combinação de fatores, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando na quarentena, e eu sei que ele vai ao ar na Páscoa. E eu pensei em fazer essas duas associações, e sair um pouquinho da esfera, às vezes, de medo que tentam colocar em nós, fazendo com que a gente não acredite muito no nosso potencial como ser humano de ultrapassar as próprias dificuldades, ou que nós, como seres humanos, que nós podemos colaborar um pouquinho mais. A gente, como humanidade, nós temos uma história extensa, onde já houveram crises, já houveram inúmeras catástrofes e inúmeras situações onde todos nós conseguimos, de alguma forma, sobreviver. E eu acredito muito que isso não é algo diferente. Mas é algo, sim, que veio para trazer um certo ensinamento ou alguma forma melhor de se olhar a vida no mundo, a nossa vida como sociedade e a nossa vida como nós mesmos. Provavelmente tudo isso pode ser um tema no nosso canal daqui para frente, mas hoje, como a gente está fazendo para Páscoa, esse vídeo ele vai ao ar no dia da Páscoa, né, no domingo de Páscoa, me veio de falar sobre essa conexão com aquilo que nós acreditamos dentro da gente, né? A nossa conexão com aquilo que realmente está dentro de nós. E não vou falar de crenças específicas, mesmo que as opções aqui, né, pareçam ser meio religiosas, né, ou tem alguma referência com alguma coisa espiritual, mas cada uma delas tem uma história. Elas não foram escolhidas ao aleatório como mera opção. Todas elas têm uma história e uma motivação. Então, por isso que eu as trouxe aqui e está relacionado com essa conexão. Então, eu vou deixar que vocês aqui escolham. Vou afastar aqui o baralho. Afastar aqui. E vou deixar que vocês respirem. Se concentrem dentro de vocês. Lembrando que essas são leituras generalizadas. A gente pode estar falando para poucas pessoas ou muitas pessoas, mas cada um tem a sua história. Então, faça adaptação conforme a sua realidade. E lembrar que crença, todos nós acreditamos em alguma coisa. E o nosso sistema de confiança, ele é baseado em alguma coisa. Desculpa o barulho da vizinhança. Todos nós acreditamos em alguma coisa, seja ela qual for, espiritual ou não, em ciência, em fatos, mas nós acreditamos em alguma coisa. E, querendo ou não, é isso que nos move. Então, essas 3 opções vai ser para nos dar alguma luz ou dar alguma sugestão com relação a esses aspectos em nós, ok? Eu vou ficar em silêncio agora. Que entrar em conexão com essa a primeira opção, né? Terço. Eu não escolhi esse terço por qualquer motivo, não foi uma escolha aleatória, assim como nenhuma das outras opções, que eu vou contando cada uma delas. Esse terço eu ganhei quando eu tinha 7 anos. E embora eu nunca fui criada numa tradição católica, foi uma vizinha que fez a primeira comunhão e deu esses terços, né? E eu ganhei. E eu não sei porquê, eu entendo uma conexão forte com ele. E eu sabia que um dia ele seria importante para mim. Mas algo ficou gravado dentro de mim que isso seria importante e eu não sabia o porquê. Então,
ele ficou guardado durante muito tempo mesmo. Eu já tinha até me esquecido dele, nem me lembrava. E eu sempre morei em lugares diferentes, né? Mas ainda algumas coisas ficaram na casa dos meus pais, algumas coisas antigas. E recentemente eu, olhando algumas coisas antigas para ver se liberava, eu achei esse terço. E foi muito interessante porque eu tirei e resolvi dar alguma finalidade a ele. Eu já estava com vontade já de montar um altar, um pequeno altar que eu montei no meu quarto na época. Hoje eu já tirei do quarto. E eu pendurei ele, na verdade, na ponta da estante, né? Pendurei o terço na ponta da estante. Meu sobrinho veio, né? Muito com a mãozinha muito que não para. Eu fiquei observando, eu vi que ele tirou o terço da onde estava na beirada da estante e ele pendurou no centro do meu altar, porque, né, é um móvelzinho pequeno, tem uma gaveta e tem um puxador redondo. Ele foi lá e pendurou exatamente isso ali naquela ponta. Eu falei, putz, desculpa o termo, eu falei, poxa, mas realmente era onde ele deveria ficar e ali eu deixei. Hoje eu tenho utilizado muito ele para fazer pequenas contagens, né, de mantras, porque ele tem 54 contas, então ele tem sido muito importante para mim. Eu tenho utilizado ele todos esses dias de quarentena, exatamente para fazer a contagem de orações. E até então ele não tinha, né, outra função. Parecia que de alguma forma eu saberia que ele seria importante para mim hoje. Então veja, às vezes, se você não tem alguma coisa, algum objeto, alguma lembrança que seja realmente antiga, que você guardou dentro de você uma importância, mas que necessariamente hoje ela pode estar sendo importante para você. Então, se vier alguma coisa na sua mente com relação à lembrança, objetos, livros, orações que você recebeu há muito tempo, aquela coisa que você sentia, né, desde criança, que você tinha uma afinidade, pode ser que essa leitura esteja associada com alguma informação assim, ok? Então eu vou deixar ele aqui no canto, deixar ele aqui no cantinho. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vai. E vamos aqui montar a nossa estrutura de cartas. O baralho já está embaralhado, mas ainda assim eu vou colocar. E lembrando que aqui acaba sendo sempre informações mais generalizadas. Então, preste atenção naquilo que realmente vai ser importante para você, as mensagens, aquilo que te compete. Adapte um pouco a sua situação. Baralhar mais uma vez. Lembrando que a gente vai começar o nosso pontapé. Opa, deixa eu arrumar aqui. Da leitura com o nosso corte. Então, essa será a nossa carta de centro. E agora, a gente vai começar a tirar as outras cartas. Tirar mais 4. Mais uma. Já viu, né? Então, vou deixar aqui no cantinho. Deixa eu esticar de novo aqui, ó. Deixa eu já tirar aqui a nossa mandalinha também. Já deixar ela aqui no cantinho. Engraçado que às vezes eu consigo embaralhar bem, às vezes eu não consigo. Deixa eu fazer assim. Melhorou. Pode deixar que eu tô vendo as cartas embaixo. Acho que você, né? Vou deixar aqui no canto também. Então, deixa eu ver se estamos todos aqui dentro. Estamos.
Então, vamos lá. Dois de paus. Cavaleiro de espadas. Sete de ouros. Rainha de espadas. A força. Essa carta é sensacional. Uau. Os amantes. Lovers. 9 de ouros. E vamos ao nosso centro. 2 de espadas. Muito bem. Bom. Se aqui a gente está falando de conexões antigas, coisas que a gente ou às vezes renega ou não dá vazão, né? Aqui fala de algo estritamente voltado para crenças mentais, aquilo que se acredita. E uma coisa que é importante que eu falar, porque vai acabar, a temática vai acabar indo para esse lado, é que existe uma coisa muito importante, que uma coisa é o que a gente pensa e acredita que é verdade, e outra coisa é o que de fato é verdade, tá? Às vezes, por a gente não acreditar que as coisas não existam ou não aconteçam, não significam que elas não vão acontecer ou elas não vão deixar de nos afetar. Então, exemplo, eu acho muito legal a filosofia eu costumo dizer a teoria, né, do planeta Plutão, que de repente encontraram outros planetas parecidos, né, em órbitas além de Plutão. E para não ter que colocá-los todos, inseri-los todos no nosso sistema solar, nomear tudo, estudar tudo, eles rebaixaram Plutão a um planeta não, né, um não planeta, para não ter que classificar, né, os outros planetas. Os planetas anões que foram encontrados depois. Independente disso, não é porque nós fizemos essa mudança de nomenclatura na nossa vida, né, eu não estou criticando a ciência nem nada. Eu acho que cada um acha os termos que são específicos para melhorar a própria associação mental ou linguística, dependendo do que for. Mas o que eu quero dizer é que são nomes que não mudam nada, entende? Exemplo, Plutão não vai se sentir menos, não vai ter menos importância para o sistema solar, não vai deixar de orbitar, não vai deixar de fazer nada que ele faz, porque de repente na nossa nomenclatura ele mudou de concepção. Ele mudou a associação. E aqui a gente está falando de uma mesma temática. Que não é porque às vezes a gente tenta se convencer de que alguma coisa não é aquilo, não significa que de fato ela vai deixar de afetar a gente por aquele fator. Então, associa você com as suas crenças, aquilo que você acredita hoje, no momento, e faz esse conflito dentro de você, né? Aqui a gente tem nos dois de espadas um véu roxo. Geralmente o véu roxo ele fala sobre alguma conexão espiritual, né? Então é como se você tivesse cego nas suas próprias crenças e isso te deixasse numa posição onde você se sente, ou você mesmo por opção você se coloca mentalmente naquilo onde você não é responsável por muita coisa na sua vida. Tudo é fruto do acaso. Tudo é fruto de circunstâncias que estão fora das suas próprias concepções ou das suas próprias ações. Mas isso só te deixa assim, mascarado, você fingindo pra você que você não é aquilo, que você deixou de ser, ao mesmo tempo que você não consegue tirar as suas próprias ideias falsas, suas próprias concepções sobre você mesmo. Eu não tô aqui criticando crença nenhuma, tá? Acho que cada uma existe e cabe a nós saber como executá-las.
ou como que a gente coloca aquilo na nossa vida sem que prejudique as outras pessoas. Mas aqui ela está afetando exclusivamente você. Você está só se escondendo de si mesmo. E a culpa não são das suas crenças, e nem são daquilo que você acata como verdade, ok? A responsabilidade daquilo que você pensa com você é sua. Então, isso, além de te deixar mentalmente estagnado, onde você não consegue, muitas vezes, enxergar a verdade, ou buscar alternativas para que você saia dessa estagnação mesmo de si mesmo, mentalmente falando, né? Você não consegue progredir muito em termos de desenvolver as suas próprias crenças, porque mentalmente quando você tá parado, ruminando, vivendo as mesmas situações e as mesmas circunstâncias que você vivia há muito tempo, que provavelmente hoje você pode até reclamar. Pode haver pessoas que reclamam, mas têm a dificuldade de sair dessa zona e sair dessa rigidez mental, ok? Aí logo quando você começa a caminhar um pouquinho para fora, como que esse comportamento mental começa a afetar a sua vida, ele vê várias opções de coisas à sua frente, a nível de desenvolvimento, a nível de você conseguir fluir mesmo com a sua própria espiritualidade, com as suas crenças, de uma forma mais prática, de uma forma mais positiva, tanto para você como para as pessoas. Você se vê também estagnado. Você vê muitas opções, mas você não consegue saber do que fazer com tudo aquilo, né? Ou você muitas vezes pode ficar naquela coisa de certo ou errado, faço ou não faço, posso ir aqui, posso ir ali, e você vai granjeando ao mesmo tempo que você tem uma chave na mão, mas você não abre porta nenhuma para você, porque o seu mental, ele está engessado, ele está preso a coisas e situações que fazem com que você se esconda de você, ok? Na sequência, quando a gente começa a ver esse caminhar, um aspecto mais de como isso está fluindo na sua vida, é como se você vivesse num turbilhão, né? Você tivesse muita ansiedade, muita agilidade, muita impaciência, e o meio, ele às vezes te irrita por te mostrar situações que às vezes é o que você não quer conflitar, coisas que às vezes você não quer olhar para si, coisas que às vezes você sabe que te machucam, mas é difícil tirar essa máscara, é difícil você se entregar completamente ao seu próprio processo de cura, à sua própria espiritualidade, porque muitas vezes você não consegue entender porque que determinadas situações chegam até você. E são coisas que podem te irritar, pode te trazer algum processo de não aceitação, e você muitas vezes projeta no outro essa raiva interna, essa engessado. Você às vezes acha que as pessoas que são muito rígidas é as pessoas que têm uma crença que é muito, muito fechada, muito engessada, mas na verdade elas estão espelhando coisas que estão dentro de você. São padrões que estão na sua mente, são padrões que você vive internamente. Mas muitas vezes precisa dessas pessoas, precisa dessas situações de críticas com você, e pode ser até, essas pessoas elas podem inclusive vir, ou eventos que podem vir, com o intuito de botar o dedo na ferida com relação às suas crenças, né? Querer te dizer, querer falar mal do que você acredita, ou querer dizer de comportamentos que você faz que não são aceitos por determinados segmentos religiosos. Isso não são coisas que estão, as outras pessoas e essas situações estão te mostrando exatamente o que está passando dentro de ti, tá? Aquilo que está saindo lá do seu fundo. O seu inconsciente está pedindo para liberar, tá? O seu inconsciente está pedindo muito para que você libere isso de você, para que você consiga fluir você mesmo com a sua conexão. Isso em termos de relação, né? Aí agora a gente passa também por uma forma de como você tem conseguido se relacionar com as pessoas nesse contexto. Mostra você esperando muito mais das outras pessoas, você querendo que as pessoas te deem aquilo que você também não cultivou, né? Ou que as situações espelhem coisas que você espera, mas na verdade você mesmo não dá aquele passo para que aquilo seja concretizado. Então você não pode semear uma coisa e esperar outro tipo de colheita, né? Você não pode
Ou você querer colher uma coisa que na verdade você não plantou. Então, há aí agora um certo momento de você repensar as suas atitudes, a forma com que você tem lidado com essas situações, né, conflituosas que aparecem na sua vida, e tentar colocar isso um pouco mais prático para você, entende? Aqui uma certa dificuldade de conseguir lidar com esses tipos de relação, né, ou você se relacionar com esses problemas. É como se você se colocasse no estado onde você tá só recebendo, né, só recebendo as críticas, só recebendo, e o seu lado não está sendo levado em conta. Na verdade, é o seu lado que sempre está sendo levado em conta, e é você que precisa reafirmar essas coisas dentro de ti. Que é muito interessante. E quando a gente passa aí para um processo de crescendo um pouquinho, né, como que isso está começando a se espelhar, vem agora uma coisa muito interessante do aspecto mais emocional, que é onde parece que você se torna mais afiado na hora de você responder, mais aguçado, uma mente mais afiada na hora de você saber dar uma resposta e continuar o conflito, ao invés de diminuir o conflito dentro de você, né? A rainha aqui de espadas, a gente vê que existe uma propensão de você achar um equilíbrio, se você souber usar o seu raciocínio a seu favor e não contra você, né? Há aqui uma propensão a você buscar mais a verdade, buscar a coesão das coisas, a você buscar uma forma mais fria de olhar essa situação e não tão emocional, né? Para que você consiga gerir essas informações dentro de você, para que você consiga também procurar numa doçura dos seus pensamentos, porque a gente tem pensamentos assim, nós temos pensamentos também que são bons, e a gente se render um pouquinho a essa sutileza de pensamento para não trazer tanta mágoa, porque muitas vezes é o processo de ruminar essas situações, você fica ruminando aquilo com a mente, ao invés de dar um segmento àquilo, você só vai retroalimentando, alimentando, então isso começa a te machucar emocionalmente, criando mágoas, né? Mágoas, rancor, e você tenta começar um processo de vingança, você também quer ferir, você também quer fazer a mesma coisa que você acha que os outros estão fazendo com você, ou que as outras pessoas estão te mostrando, mas na verdade não é isso que está acontecendo, né? Gente, uma coisa importante, abrir um paralelo aqui, abrir um parênteses, no fundo, nenhuma crença religiosa, não vou nem falar de religião, tá? Já anula, cancela a religião. Mas nenhum intuito de se ligar a uma essência mais espiritual dentro de si, ela tem um cordão de ferir as pessoas, muito menos a si mesmo. Então aqui a gente mostra todo um padrão que realmente é um processo meio, desculpa a expressão, mas é imaturo, tá? De lidar com as próprias situações e com a própria mente. Você pega o que a sua mente te traz, o que a sua rigidez, o que a sua tradição traz como uma verdade, ao invés de você trazer aquilo como uma forma mais tranquila de viver, ok? Isso tudo está muito dentro do processo mental. Está muita rigidez na mente. E essa rigidez, ela acaba machucando você e, consequentemente, as suas relações, tá? Aquilo que está ao seu redor. E também atrapalha muito você no seu processo de crescimento, nas outras áreas da vida também, tá? Então, você acaba tentando conter uma força dentro de você, você contém os seus impulsos, você contém os seus instintos da forma positiva, tá? A natureza, se a gente for prestar atenção na natureza em si, e nós como seres naturais, a gente também tem essa inteligência dentro da gente, os animais, eles raramente, eles caçam por caçar, eles caçam para se alimentar. E muitas vezes você quer ver, como a gente está aqui, né? O leão, o tigre, a onça, eles também precisam competir com outros seres que também utilizam daquela caça. Você vê que muitas vezes eles conseguem comer muito pouco daquilo que produz e acaba dividindo com outros seres que também precisam da mesma ordem. Então, aqui a gente está falando de uma natureza. É como se você procurasse... Perdão, vou até voar aqui. É como se você procurasse
dentro da fé nas outras pessoas, uma âncora para você. É como se você quisesse achar as suas verdades nas verdades dos outros, ao invés de você buscar dentro da sua. Ela já está pronta dentro de você. Você vê que aqui, ó, esse ser aqui, né, que é essa mulher, ao contrário da carta comum, que é a carta da força, que tenta conter, ela está colocando uma luz dourada, tá vendo? Na testa de cada um dos seres. E eles parecem calmos e tranquilos, confiantes. Então, essa deusa aqui, ela tá vindo para te dizer que você já tem a luz que você precisa. Você já tem todo o direcionamento que você precisa para você sozinho achar essa sabedoria que muitas vezes é ligada à sua natureza que está dentro de você. Que você vai saber ter a coragem, muitas vezes, de um felino, né? Para que você consiga se prover, se sustentar. Estou falando a nível religioso, tá? A nível religioso não, estou falando a nível espiritual. Para você conseguir se manter, para você conseguir se alimentar, mesmo que você também precisa dividir. Mas a gente está falando de dividir. Então, não queira se aproveitar, né, das experiências das outras pessoas, ou se comparar à experiência das outras pessoas, ok? As experiências de cada uma é única. Você vê que nós temos 3 animais completamente diferentes, selvagens, mas diferentes. Então, cada um tem a sua cota, cada um tem o seu momento de participação. E a sua agora é essa. É você saber reconhecer as bênçãos que você já tem, de você ver o quanto que você já conseguiu e começar a colocar e internalizar isso dentro do seu coração. Ok? Sensacional, né? Eu sinto aqui que à medida que essa energia ela vai se expandindo para fora, no seu campo mais material, que é onde as coisas se manifestam, as energias elas passam a ficar um pouquinho mais intensas, mais profundas. E elas realmente vão em várias áreas da vida, diferentes áreas da vida. Que na sequência, na sequência da exteriorização, você vem aqui aparece a carta dos amantes. Que aqui me diz, né? Novamente tem um bicho aqui, parece uma cobra, né? A serpente. E a serpente também ela pode indicar esse inconsciente, tá? A palavra que está me vindo aqui é isso, inconsciente. O inconsciente, ele tentando trazer você novamente para uma reconexão. Tá vendo, né? Tem uma maçã, mas tem uma flecha vindo do alto. Pode haver aqui esse pedido para que você faça essa reconexão dentro do seu coração. Essa maçã aqui está me remetendo muito ao coração, né? Muito ao coração. Então pode ser que alguma coisa está vindo em sua direção com o intuito de fazer com que você se reconecte novamente, tá? Mas aqui ela não me diz que vai ser uma coisa... Como é que eu vou dizer isso aqui? Vamos pensar numa palavra mais sensata para essa situação. Na verdade, ela vai vir como uma forma, tá? Que vai te deixar sempre em dúvida, certo e errado, é ou não é, faço ou não faço, mas vai vir com o intuito de você aprender uma sabedoria das escolhas, para você aprender a dividir uma coisa da outra, para você separar aquilo que você pensa daquilo que os outros pensam. Há uma crença que aquele grupo tem, há uma crença que aquele outro tem. E fazer, além de exercer esse respeito pelo outro, né, que cada um tem o direito de acreditar, de ser como é, de se desenvolver no momento certo, na hora certa, como cada um precisa, ao mesmo tempo que ele vai te pedir essa sabedoria de escolher, ok? O que escolher para si, qual ideia, o que cabe, o que não cabe, isso você só vai conseguir quando você fizer essa conexão com o seu coração, tá? Você se conectar com a essência que está dentro de você e tentando trabalhar a sua mente para que se adapte à sua situação, à sua realidade, à sua experiência, à sua bagagem, aquilo que você traz com você. Depois que você conseguir essa conexão, você vai fazer uma adaptação, tá? Eu falo que a gente não precisa deixar, porque a gente busca esse tipo de situação, ou esse tipo de conhecimento, autoconhecimento, não significa que a gente deva largar aquilo que a gente crê, o nosso segmento religioso. Não é necessário. A gente faz uma adaptação, entende? Se você de coração, você quer descobrir o que está dentro de ti, você descobre.
Mas depois que você descobre, você volta para sua religião e você aumenta até mesmo o seu poder de estar ali, você passa a acreditar mais, porque você está conectado contigo. Então você pode fazer aquilo que você quiser, estar aonde você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo. E se isso não está te ferindo, ao invés de estar realmente te conectando, ok? Então aqui, ó, estamos quase finalizando aqui, quase meia hora, mas é importante falar sobre essas coisas. Existe aqui muito chamado forte para que você consiga se estruturar e defender a sua individualidade como ser, ok? Independente de qualquer coisa, de crença, de pensamento, de qualquer coisa, tá? Independente de uma sociedade, independente de um grupo, é necessário você restabelecer de novo essa conexão contigo e essa plenitude em você, para que você sempre saiba para onde você pode caminhar e para onde você consegue seguir, ok? Porque existe uma contraposição aqui, né? Que também são 2 cartas de ouros, de como isso vem para o seu mundo material. Há essa pedida para que você se recomponha, para que você ache em você de novo essa... Aqui tem o símbolo de Vênus, que fala sobre esse amor incondicional que está em si, esse amor mais prático, porque aqui tem o símbolo de Virgem, né? É um amor mais prático, é um amor mais centrado, digamos assim, onde você consegue definir ou reduzir a sua intensidade emocional em detrimento da sua mente, ok? Você, com a mente, você não consegue se machucar tanto, você consegue manter uma certa individualidade. Então, há uma grande pedida aqui para essa situação. E aqui, com o 4 de ouros, mostra uma certa dificuldade, um certo apego. A gente tem aqui um Sol em Capricórnio. E é como se você acreditasse que você precisasse trabalhar muito. Você tem uma crença que você precisa fazer muito para você ter aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E você apaga um pouco o brilho da sua própria individualidade quando você pensa dessa forma. Quando você acha que você precisa sempre estar fazendo e nunca está suficiente aquilo que você faz. Isso é um bloqueio mental, ok? Você precisa dar um passo de cada vez para você chegar até aqui. Então você vai caminhar hoje, amanhã mais um pouco, e depois mais um pouco. Ao invés de você acreditar que você precisa de muito, você na verdade só precisa entrar mais em conexão com você, ok? Ao invés de você achar que você precisa estar sempre fazendo alguma coisa para você se sentir útil ou se sentir mais espiritualizado, digamos assim. Vamos ver o nosso conselho? Mandala da luz. Olha só que bonito. Mandala da luz. Vou mostrar um pouquinho mais aqui. Se concentre nessa imagem. E agora você ouve. Essa mandala, como lindo sol resplandecente colorido, faz com que a luz penetre em todos os meus pontos de escuridão e adormecimento, proporcionando-me a consciência e a transformação. Essa luz abre todos os meus caminhos e ilumina todos os meus passos. Participe. Então pega aí o seu ponto de luz que você já tem dentro de você, que já está aqui, ó, brilhando na sua mente, só esperando você descer ela e alcançar o seu coração, ok? Para te devolver a sua individualidade, seu bem-estar, sua autoestima, ok? E que você não ache que ainda precisa muito o que fazer. É só você se conectar com essa luz que já está iluminando os seus caminhos, ok? Espero que tenha ajudado realmente, tá? Reflita um pouquinho, pode ser que nem tudo seja o seu caso, mas faça aí uma adaptação para você e a gente se encontra na próxima. Até mais! Vamos aqui a segunda opção de quem escolheu o Japamala de Rudrakshna. Esse Japamala, ele tem a seguinte história para mim.
Quando eu comecei a fazer o curso de instrutor de yoga, a gente tinha, né, essas práticas que a gente precisava exercitar, e uma delas é o exercício do japa, né, da repetição de mantras que a gente faz. E esse aqui é um de 108 contas, que é o mais comum que tem, né, um monte de Shiva. E no período em que eu fiz esse curso e eu fui introduzida, eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida, né, com muitas frustrações, generalizada em todas as áreas. Então, ele para mim, ele simboliza muito você subir essa montanha, igual a gente fala, né? Quando a gente vai fazendo a contagem, quando ele passa da metade, ele começa a ficar um caminho difícil, quando a gente vai tentando aqui novamente subir. O japa ele se torna pesado para subir aqui um monte, né? Então, eu sentia muito essa dificuldade. E não pelas práticas, mas às vezes eu senti o peso das dificuldades que a minha vida estava naquele momento. Então eu acredito que aqui a gente vai falar muito sobre um período de dificuldades onde a gente busca e tenta sempre buscar formas de se conectar ou formas de fazer uma prática que dê algum sentido na vida, tá? A associação e a história que eu tenho com esse Japamala. Ele foi o meu primeiro japa, né? Continua vivo aqui comigo até hoje. E hoje eu já não tenho mais, eu já não pego ele mais com esse peso, né? Hoje pra mim ele é leve. E é muito engraçado isso. Não que alguma coisa mudou, não que eu tenha tido só a prática, mas é porque esses atos pra mim agora já se tornaram algo mais leve, mais sutil. Então eu acredito que hoje nós vamos falar sobre ultrapassar essas dificuldades com relação a se motivar ou a encontrar nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, dentro de nós, a nossa conexão com a divindade, aquilo que realmente faz parte do nosso processo daqui pra frente, ok? Então, vou deixar ele aqui no cantinho, ver se ele vai aparecer. Nós fomos agraciados agora com o sol um pouquinho, vou deixar a luz do sol, vou afastar aqui também as mandalas e vamos embaralhar. Lembrando que a primeira carta de corte vai ser o tema principal aqui da mandala, vai ser onde a gente vai partir, que ponto a gente vai estar se orientando. Ok? Nós vamos fazer o corte aqui. Aqui nós temos a carta que vai ser o meio. E agora nós vamos tirar as demais. A gente comprou a nossa mandala. Você já virou. Daqui a pouco eu organizo. De repente as cartas começaram a pular. Eu gosto quando elas pulam. Acredito que aqui nós vamos ter um padrão de dificuldade mesmo. E vamos pedir a última. Calma só um pouquinho. A gente quer a última. Aqui. Vou deixar aqui do lado. Vamos tirar logo a nossa mandala guia. Nosso conselhinho final. O outro tá com dificuldade de embaralhar. Esse aqui tá vindo mais fácil. Aqui, mais uma vez. Caiu. Então, também vou deixar aqui do lado. Linda essa, olha que sensacional. Eu sou suspeita, eu adoro mandalas. Então, vamos aqui, enquanto eu organizo, vamos mostrando já as cartas. 5 de ouros.
A lua, arcano maior. Ás. Ás de ouros. 6 de copas. Aqui em cima. 10 de paus. 9 de paus. 8 de copas. 5 de copas. E o ás de paus. Sensacional esta leitura aqui. Para quem escolheu essa opção, para quem se conectou com esta opção, a gente tem uma história aqui muito interessante. Há uma probabilidade muito grande de quem escolheu essa opção ser uma pessoa que tem tendências a desenvolver mais o lado mais místico. O lado místico que eu falo é mais voltados para assuntos místicos, né? Assuntos de cura, assuntos mais filosóficos, assuntos desse que tem o cunho de trazer um certo conforto maior às pessoas, que não sejam aquele pensamento cartesiano. São pessoas que se preocupam com outras esferas da vida, com outras esferas de si, de um equilíbrio mental, de um equilíbrio emocional, de você saber lidar com essas situações, e fala bastante do oculto, tá? Mas quem se conecta com essa opção tem aqui todo um caminho ainda a se percorrer, todo o caminho ainda a trilhar. É como se tivesse adentrado num novo patamar de crescimento, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Lembra que na vida nada acontece por uma mera consequência. Muitas vezes somos nós que fazemos escolhas e muitas vezes a gente não consegue depois entender como é que as situações chegaram aonde chegaram. E a gente tenta o tempo inteiro voltar no passado, tentar entender onde que deu errado, e muitas vezes as respostas estão nas nossas próprias ações, nas nossas próprias atitudes. Então, esse ás aqui, como uma carta central, ele mostra de que existe esse fogo interno. E é como se a alma sempre te levasse a situações que fizessem começar algo, ou crescer um pouco mais. Até que você tome consciência de que esse processo sempre existe e volta na sua vida. Como consequências de coisas que provavelmente você nem se lembra agora. É algo muito inconsciente, de alma mesmo, que ela sempre vai colocando situações onde faz com que você tome sempre esse pontapé de se dedicar a algo assim, se dedicar à meditação, yoga, porque a gente está falando aqui, né? Nós estamos de Japamala, ou algum ritual, alguma coisa que faz com que você tenha esse contato diário com essa energia. Então, é muito provável que nesse momento, né, se você se afinizou com a história inicial, onde você está vivendo um caos, você está vivendo um momento de extrema dificuldades e está tentando buscar exatamente esse passo, né? Ou a vida está levando você de novo para esse passo para que te traga essa conexão. A gente com 5 de ouros aqui, a gente está mostrando exatamente como se fosse esse pedido de redenção, né? Pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Ou alguém me dê algo, ou alguém me traga algo, alguma resposta que eu estou precisando. Quando na verdade essa resposta já está brilhando atrás de você, ou em cima, né? Já existe essa luz dentro de você. Já existe essa aptidão dentro de você. Mas quando você vai viver na vida e você esquece de como você vai se perdendo ao longo dos afazeres, ao longo das preocupações, e você esquece que você tem esse passo. Que essa conexão ela já existe. E esse embasamento também. Você já sabe o que você precisa fazer, mas muitas vezes você ainda fica procurando fora aquilo que você precisa.
Você ainda é agraciado ainda com uma coroa de jasmim, né? Ou de flores. Pra mim é jasmim. Mas já existe algo, ó. Pode simbolizar o sol, como algumas culturas antigas tinham, né? Simbolizar a sabedoria, a vida, ou mesmo a iluminação daquilo que você precisa. Então, teoricamente, você não precisa buscar fora alguma coisa ou algum pedido. Você já tem essa força dentro de você. A gente já começa com um pontapé interessante, apesar de ser uma carta dita como negativa, aqui eu não vejo ela tanto como negativa, mas mais como um redirecionamento. Você já tem o que você precisa, você não precisa buscar fora, isso já está dentro de você, já está brilhando, já é como se já estivesse te movendo a você passar por essas situações para que você sempre volte ao seu passo inicial, ao seu caminho de reconexão. É extremamente interessante isso daqui. Partindo aqui pelo outro aspecto, um pouco mais voltado para a parte emocional, né? Com a lua, essa carta é linda aqui, né? Eu não chego muito para cá porque a própria luz do celular atrapalha um pouquinho. Então eu ponho aqui do lado. Então a carta da lua aqui, ela vai mostrar as várias facetas que nós temos, tá? De como lidar com as nossas próprias emoções e as nossas próprias dificuldades. A lua, né? Ontem eu estava vendo um documentário sobre a lua que é sensacional, me fez mudar um pouquinho a ideia de que como é a lua, que muitas vezes a gente considera isso aqui como algo que emocionalmente traz ilusões, mas se pensar bem, se o nosso planeta, por mais que se chame Terra, a maior parte dele é de água, e a própria ciência já entrou no consenso de que toda a vida na Terra saiu da água, isso aqui é um gerador de vida. A Lua, ela é um ciclo que também ajuda a gerar a vida, juntamente com o Sol. Mas essa aqui, ela é na verdade, a Lua, ela regula os ciclos da água, os ciclos de fertilidade, ela vai regulando os ciclos. E é importante a gente passar por esses ciclos todos, passar por essa roda, para que a gente consiga achar um ponto de equilíbrio, a gente consiga achar essa calma e essa entrega, como essa sacerdotisa mostra aqui, né? Ela não parece ela parece se sentir muito bem, apesar do símbolo da deusa, né? Mostra aqui uma certa pureza de que esses ciclos, na verdade, eles vêm nos trazer de volta a essa pureza, ou vêm nos trazer de volta a essas situações, onde a gente precisa rever e nos reequilibrar, nos voltar novamente à fonte como um gerador da própria vida, um gerador das próprias emoções, e uma busca constante de a gente estar sempre se melhorando e subindo um degrau a mais, mesmo em meio às nossas dificuldades. Sensacional aqui essa posição dessas cartas. Com o As de Ouros aqui, começando a adentrar nos aspectos mais específicos de como a gente se relaciona, há uma certa dificuldade de conseguir colocar em prática, muitas vezes, aquilo que já se sabe, ou aquilo que já se tem como... Esse aqui eu acho que é o tipo normal, tá, gente? Eu vou falar aqui porque eu preciso falar, mas é mais normal do que a gente imagina. Às vezes a gente sabe tudo que a gente precisa fazer, mas muitas vezes a gente não faz, né? Ou faz um dia, 2, 3 e daqui a pouco a gente esquece. Então comece com pequenas coisas, ok? Realmente pequenas coisas, e vai colocando no seu dia a dia, até que você consiga perceber como que isso já está enquadrando, ou já está fazendo parte da sua vivência. E de repente você vai ver que você começa a viver dias muito turbulentos, mas sem alterar a forma com que você lida com isso, né? Comparado aqui, a gente tem 2 cartas muito boas, né? 2 asas que são sensacionais. Elas combinadas, ela traz um poder muito grande. Então você já tem esse poder aqui dentro de você, falta só você saber como executá-lo no seu dia a dia, né? Ou como você vai fazendo práticas, porque aqui também fala sobre práticas, né? O Japamala fala de prática, a prática do mantra, a prática do yoga, a prática da meditação. Então pode ter alguma coisa que você precise fazer num certo contexto diário, como uma limpeza emocional, uma revisão emocional, você saber direcionar a sua atenção e você saber se fortalecer no seu campo, né? Na sua energia que te move, para que você consiga lidar com os seus próprios problemas, né?
um 6 de copas aqui, ela me remete até a uma coisa muito mais pura. Embora que, assim como na opção anterior, pode ter alguma conexão com alguma coisa de infância, né? Ou você pode ter alguma coisa que você já expressava na sua infância, que pode ser algo que te faça lembrar disso, né? E não precisa ser nada muito grandioso, não tô falando de nada, mas você se sentia muito bem, por exemplo, quando você subia em árvore e você acessava uma conexão, uma confiança em você que você tinha muito bem, que de repente hoje você já não tem. Você tinha muita confiança, por exemplo, quando você andava de bicicleta. Alguma coisa que você fazia na sua infância que te ajudava você manter essa conexão, entendeu? Que pode ser qualquer tipo de expressão, gente. Eu não tô falando de nada muito especial, mas alguma coisa singela e simples que fazia você se sentir assim. Eu falo isso porque aqui um sol, uma pipa, 2 crianças felizes e uma criança saudosa. Às vezes pode ser algo realmente simples, né? Mexer com água, brincar com água, tomar um banho de piscina, de mar, de cachoeira, alguma coisa assim, né? É óbvio, no momento de quarentena você não pode sair, mas você pode trazer essa reconexão com você, entendeu? Nem que seja no banho, quando a água tá caindo, você tá fazendo essa reconexão e revivendo essas lembranças que faz com que você melhore o seu aspecto consigo, né? Com a sua própria conexão. Dá pra ver aqui que já existe um certo cansaço, com 9. Como você chegou no momento que você se atarefou tanto que não te dá tempo de você se dedicar a você. Você carrega tudo para todo mundo, você sempre tá disponível para fazer coisas para outras pessoas e nunca dá tempo para você fazer as coisas para você. Então reveja essa medida entre dar e receber. Pode ser o momento de você de que isso aqui já foi, ou então se não for ainda, esse vai ser o cume da montanha, que vai ser o mais difícil de você chegar e depois ultrapassar. Fazer essa passagem do cansaço, onde você faz tudo, para um período onde você dá um passo e que você vai dar um passo para você. Você vai fazer isso para você mesmo ter uma força, né? Ou se você se conectar com alguma força que realmente está em você, que é o que a gente veio fazer aqui. Por mais que a parte solidária ela seja extremamente importante para nossa vivência, para o nosso cotidiano, mas se você não estiver bem, você não ajuda ninguém, tá? Não ajuda mesmo. Então, não é egoísta. É igual no avião. Primeiro você se socorre, depois você ajuda as outras pessoas. Então, pare de começar a buscar fora aquilo que você precisa fazer e te distraindo para aquilo que você realmente pode fazer nesse momento. Que é primeiro se estruturar. Se estruturar na sua confiança e naquilo que você acredita dentro de você, né? Porque aqui, ó, a gente já tem uma rendição aqui, ó. É quando a gente realmente... A gente entende que algo já deu, né? Uma sequência de 9 para 10 a gente volta. Perdão, né? Falei errado, troquei as bolas. De um 10 para um 9 a gente volta. Agora tá certo. Ok? E essa carta ela me mostra muito algo tipo assim. Antes de eu chegar aqui, que eu falei que pode ser que esse aqui seja um sinal de que já deu, aqui já é o limite. Essa aqui já simboliza tipo assim, ok, já entendi e vou me render à situação. Não é isso que eu preciso. Ah, a lua aqui de novo, linda. Vou me render então ao que eu preciso fazer pra mim. Tá? Essa carta ela fala que apesar dos esforços você ainda tenta um pouquinho mais, né? Você tenta seguir adiante. Mas aqui nessa eu vejo como uma rendição. Ok, agora eu já entendi o que eu preciso fazer. E eu não preciso andar mais um passo para chegar a isso. Eu daqui, eu me volto para mim e entendo agora aquilo que eu preciso fazer. E sem isso, eu não consigo ajudar ninguém, nem a mim mesmo. Então aí vem uma segunda etapa aqui que é interessante, né?
que essa carta fala da gente muitas vezes virar as costas para aquilo que a gente gosta, né? Para se virar para alguma coisa ou fazer alguma outra coisa, como se aquele não fosse um campo mais fecundo. Mas aqui, por estar aqui simbolizando peixes, né? O signo de peixes aqui. Peixes, por ser o último signo, né? Ele fala muito sobre você se diluir na matéria e transcender as próprias dificuldades. Aprender, você se diluir ou você superar pelos seus próprios sofrimentos, você já aprendeu aquilo que você precisava. E por isso que peixes é um signo mais desapegado, ok? Só que muitas vezes ele se desapega tanto que desapega até de si mesmo, entendeu? Então aqui eu vejo ele virando as costas para si, apesar de ainda estar conectado ainda com todas as taças, entende? Ou seja, ele tem as conexões ainda consigo, mas mesmo assim ele vira as costas por achar que outras pessoas têm mais necessidades, né? Mas não adianta, porque a gente continua com um pé para trás e algo para frente. Então a gente precisa entender sobre essa doação pessoal, essa doação energética que se faz, essa doação de si para as pessoas, para as situações, em detrimento daquilo que a gente realmente precisa fazer, entende? Às vezes esse é o momento onde você, como regente também da Casa 12, é uma coisa de... também remete um pouco a isolamento, né? Você aprender sobre isso, sobre essa entrega, até onde essa entrega te faz bem ou não, né? Até onde ela está sendo realmente saudável, ao ponto de você abrir mão completamente de você para você atender outras necessidades. Será que essas outras necessidades são realmente necessidades ou elas podem ser negociáveis? Ou de repente elas não é algo que outras pessoas precisam fazer e não você, né? Porque existem coisas que nos cabem, ok? O que me cabe? Perguntar a alguém, enquanto eu tô indo na rua, se um vizinho que não pode sair, se ele tá precisando de alguma coisa, isso me cabe. Mas eu não posso, por exemplo, adentrar na casa dele e ficar cobrando que ele precisa disso, precisa daquilo, aquilo outro. Tem coisas que cabem a mim, tem coisas que não cabem, entende? Então, é essa situação aqui, né? Esse conflito. Esquecer, se render a situações, ao mesmo tempo, sem esquecer de você. Muito bom! E essa também, eu acho que é uma das melhores lições que a gente precisa aprender aqui, né? O 5 de copas. O 5 de copas fala quando muitas vezes a gente se concentra ou chora pelaquilo que a gente... as pessoas costumam dizer, né? Chorar pelo leite derramado. Mas é quando a gente, na verdade, a gente se conecta mais com aquilo que a gente perdeu, aquilo que a gente não tem, em detrimento daquilo que a gente ainda tem. Lembrando que o que sobra são 2 taças, né? Com 2 taças você já tem uma boa união, você já tem um bom início, né? Provavelmente as outras 3 que quebraram é porque elas não eram tão necessárias e você ainda tem alguma coisa ainda para fazer, para construir. Você tem um 2 aqui, né? É um caminho que agora é só dar mais um passo, né? Um 2 para gerar um 3, para dar um crescimento, um progresso. Então, é importante você não ficar se lamentando pelo aquilo que você perdeu de si, o tempo que você se dedicou às outras pessoas, o esforço que você fez para fazer alguma coisa pelas outras pessoas, e não é o momento de se culpar agora, entende? Não é o momento de você ficar chorando pelo aquilo que já foi, ou ficar se lamentando, se culpando, qualquer coisa. É o momento de você fazer o contrário, dizer assim, ok, então eu vou partir de agora com aquilo que eu já tenho, ok? Com as informações que eu já estou adquirindo, para que eu consiga dar um passo adiante no meu próprio crescimento e na minha própria conexão comigo, que a partir do momento que eu melhorar essas práticas e essas aptidões, eu consigo lidar, eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo entender até onde eu posso, até onde eu não posso, aqui me cabe e aqui não me cabe. É só uma questão aqui de separar o joio do trigo, subir a montanha e, consequentemente, descer para a gente continuar a nossa caminhada. Sensacional, muito bonito aqui essa mensagem. Ei, bonito. Vou deixar aqui pra vocês verem um pouquinho. Sol. Me lembro sol essa. Mandala da coragem. Essa mandala incentiva-me a
reassumir o meu poder e a minha coragem de vida. O contato com a energia do coração fornece-me coragem de ser eu mesmo, de vencer minhas limitações e acreditar na minha essência divina. O herói é aquele que aprende a ouvir a voz do seu coração e adquirir força e a coragem de ser ele mesmo. Honre este herói. Sensacional! Eu acho que não poderia ter caído algo melhor para essa situação. Então reflete aí um pouquinho com você, viu? Você tem força, você pode, você consegue. E não se preocupa que todas aquelas pessoas que você não vai ajudar mais nesse momento por enquanto, elas vão ficar bem. Elas vão sobreviver sem você. Aprenda a sobreviver sem ajudá-las o tempo todo. E fazer estritamente aquilo que você pode e não aquilo que você acha que deveria. Ok? Eu espero que tenha ajudado. Eu realmente desejo boa sorte para as pessoas aqui, né? E vai fazer a sua caminhada. Quem quiser aqui, eu não costumo fazer isso, mas eu tô sentindo que aqui vai ser bom. O Salmo 119, ele fala um pouco sobre essa caminhada, bastante, pedindo esclarecimento e iluminação. Realmente, todas as vezes que eu oro, eu faço um ciclo dessa oração, né, desse salmo, na verdade, eu sinto que é como se eu estivesse subindo as dificuldades numa montanha, depois descendo. E é quando eu me sinto muito bem depois de alguns dias. Os primeiros dias não são fáceis, mas depois de algum tempo passa a se tornar algo que dá um alívio. Então, se para as pessoas que sentirem a necessidade, façam aí um ciclo de 21 dias, fazendo o salmo, lendo o Salmo 119, pelo menos aí uma vez por dia, ok? Espero que tenha ajudado e a gente se encontra. Até mais. Vamos aqui a quem se conectou a essa terceira opção, tá? As sandálias do caminhante, ou as sandálias do pescador, como existia aí há um tempo atrás. Deixa eu dar o foco aqui. Esse objeto aqui, na verdade, dá o foco. Essa, especificamente, isso agora foi. É uma representação das sandálias de Bhagavan, da Oneness, né, também da Índia. Eles são canalizadores do Diksha, uma energia do orbe dourado muito bonita também, fenomenal. E ele mostra exatamente essa caminhada, né, esse rumo para dentro de si. E provavelmente há um simbolismo aqui de que você siga o caminho, você busque alguém que te dê inspiração e você vai buscar esses ensinamentos. Pode ser que nesse momento é o que você precisa, tá? Não que você, por exemplo, você vai seguir isso cegamente, mas você precisa de algum exemplo para você começar a praticar, para que depois você mesmo encontre o seu próprio caminho. Pode ser que você consiga se realizar, por mais que aqui eu tenha uma vertente, mas é o que isso se simboliza para mim, tá? Pode ser que você precisa desses passos para também encontrar os seus. Então, o motivo de eu ter, por exemplo, adquirido essa simbologia para mim, é porque quando eu comecei esse caminho mais espiritual, mais prático e não só teórico, eu fui fazer um tratamento espiritual, né, na época numa casa espírita, e eu recebi uma pictografia que tinha um desenho de uma sandália assim. Então, eu lembro que ela estava desenhadinha assim e tinha tipo um deck de madeira, né, simbolizando uma caminhada, né? Mas eu não estava vestindo essas sandálias, elas estavam simplesmente apoiadas. Significa que eu precisava calçar as minhas sandálias e seguir um caminho, né, seja ele qual for. Então, eu acredito que para as pessoas que se conectarem vai ter alguma simbologia parecida com essa, ok? Então, eu vou deixar aqui no cantinho as nossas sandalinhas bonitinhas. Na época que eu vi isso aqui como objeto, eu me arrepiei, logo me remeteu essa memória lá de trás. Então, não tinha como não deixar de trazer essa simbologia para mim, porque ela significou isso novamente, né? Continuar seguindo o caminho. Na outra foi para começar e nessa para continuar. Então, vamos pedir aqui orientação também ao tarô. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós. Tudo bem que ele já estava embaralhado, mas a gente vai embaralhar um pouquinho mais.
Eu vou tirar aqui uma carta de corte. E essa carta de corte vai ser o centro da nossa mandala. Então, cata o centro da nossa mandala. Deixa eu organizar aqui a mesinha de novo. Ok. E vamos nós para as nossas cartas. Minha mão pequena, o baralho grande. Ok, calma. Aqui. Daqui a pouco eu organizo direito. Mais outra. Mais outra. Já saiu uma carta lindíssima. Outra. Mais uma. Aqui. Ó. Mais uma. E já caiu. Vou deixar aqui do lado. Deixa eu já pegar uma mandala. Nosso conselho. A gente já deixa tudo aqui. Ó, bonita. Vou deixar ela aqui. Deixa aqui do lado também. Gente, eu não decoro todas essas mandalas, não. Tem algumas que eu não faço ideia quais são. Eu acabo esquecendo também. Até quando eu tiro pra mim, eu também esqueço depois. Deixa eu ver, tá tudo aqui. Cena. Então, vamos ver quais são as cartas. As de espadas. 8 de ouros. Vou fugir um pouquinho por causa da luz da câmera. 5 de ouros. Um arcano maior. Fé. Que nesse baralho é diferente. Geralmente o 5 ou é o hierofante ou é o papa. Nesse é a fé. Linda essa carta. Essa carta é uma das mais bonitas. Foi uma das cartas que eu sonhei com esse baralho. Então, provavelmente até essa leitura pra mim vai ter um significado também. Embora eu não vou colocar minha energia aqui pra não tendenciar, eu vou deixar ela mais solta. Mas, já me sinto agraciada só por essa carta ter saído. Porque um dos motivos de eu ter comprado esse baralho foi porque eu sonhei também com essa carta e outras, né? Mas essa carta é muito bonita. 9 de copas. Eu não sei porque eu botei na cabeça que era o as, mas é o 9. Rei de espadas. Opa! O dependurado. The Hanging Man. 10 de espadas. E o centro. 3 de paus. Muito bom. Então, a gente já começa a nossa leitura com 3, que é o centro. E todo 3, ele remete um passo, um crescimento, um desenvolvimento. Pelo menos aqui eu vou observar dessa forma. Essa carta aqui, inclusive, ela mostra aqui um navio, né? Algo que vem do alto, lá de cima, e de longe, e alguém aguardando aqui. Alguém aguardando alguma resposta, ou aguardando mesmo o que caminho seguir. Desculpa, gente. O celular tinha parado de gravar. A sorte é que eu tinha logo percebido. Aí eu liberei espaço e voltei aqui para a leitura, né? A gente estava exatamente comentando sobre esse caminhar, para onde seguir. O 3 de paus, ele remete também a uma integridade,
uma integridade de si mesmo, né, numa composição. E é importante quem se sentiu afinizado com essa opção, lembrar que não existe um caminho espiritual em separado, tá? Você precisa estar coerente emocionalmente, mentalmente e também fisicamente. Fisicamente que eu falo é disposto, né? Você precisa cuidar de você, cuidar de todos os seus aspectos para que você mantenha, óbvio, a sua imunidade, o seu caráter e a sua propensão a você conseguir seguir aquilo que você faz, né? Não adianta você começar um caminho onde de repente sua saúde não está tão bem, o seu aspecto emocional. Procure ajuda, sim, a um caminho espiritual se você estiver precisando de algum desses aspectos. Mas vá com calma, vá seguindo devagar. Vai uma coisa de cada vez, que vagarosamente você vai perceber que as coisas tendem a se equilibrar. Geralmente as cartas de paus me mostram isso, tá? Ela tende a trazer equilíbrio em todas as outras áreas, se a gente conseguir direcionar o nosso foco para a raiz, entendeu? Então, se de repente você está com algum problema emocional e você procura ajuda espiritual para o problema emocional, sensacional. Então, continue trabalhando o seu emocional com ajuda espiritual, óbvio, mas sem descartar todas as outras, as psicológicas, as médicas, as terapêuticas. Mas tenha em mente primeiro você equilibrar essa área, tá? Se for o trabalho, se for financeiro, primeiro vá nessa área. Mas nunca deixe de aprender, ok? Nunca deixe de aprender. Só deixe para você continuar o caminho mais a fundo a partir do momento em que você sente que agora você tem a condição psicológica, emocional e física de conseguir estabelecer essa conexão. Então, vamos começar a nossa caminhada a partir desse ponto, entendeu? O importante é a gente ficar bem. Não é o que você exatamente faz, mas como você está, que isso é que vai direcionar a sua caminhada. É isso que vai dar para você a clareira, vai iluminar o caminho para que você saiba onde que você vai seguir, ok? Porque olha só, a princípio a gente aqui já tem, né, fazendo uma volta, o Ás de Espadas, que essa carta aqui é lindíssima. Ela me remete também à espada do Arcanjo Miguel, que tudo corta. Mas eu vejo aqui uma característica de uma mente muito aguçada, ok? Pode ser crítica, e ela tem tudo, né? Se você conseguir levar esse movimento buscando a verdade em si, tá? Para você buscar a verdade em si, ela vai ser sensacional. Evite só aqui a crítica exacerbada e a crítica por criticar. A crítica pelo diferente, a crítica por não ser aquilo que você acredita. Evite. Faça esse caminho por você apenas e não pelos outros, ok? Não pelos outros. Aqui a gente não tá falando de ninguém, a gente tá falando de você. Então, é importante você não começar nenhuma caminhada já com um olhar crítico, né? Aí, de repente, você quer ajuda, ao invés de você receber ajuda, você fica criticando as pessoas que fazem, as pessoas que estão ali em colaboração, as pessoas que estão ali solidariamente doando seu tempo por um prol ou alguma situação, ou mesmo doando o melhor de si, e você entra com a crítica. A verdade, nesse sentido, é que o que a vida está trazendo para você é para trazer a verdade para si, tá? E não você julgando a verdade para os outros, mas é você olhando a verdade para si. Aonde que essas circunstâncias da vida está levando você? Por que que está levando você? Então, se você tiver que fazer crítica, critique a você, mas sem culpa, que a culpa também atrasa o seu processo. É você aceitar, ok, tenho isso está acontecendo, e você aceitar significa, o que que eu posso fazer para me ajudar? Essa é a aceitação verdadeira, que é diferente da resignação. Ó vida, ó céus, não é isso. Ok, isso está acontecendo comigo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso caminhar, eu preciso buscar algum auxílio, mas o que que eu posso fazer para colaborar com o meu processo? E colaborar também com o processo das pessoas que estão me ajudando, entendeu? Não adianta eu querer ajuda, mas ficar criticando aquele que está me ajudando. Então, presta atenção aqui nisso. E, se possível, também faça orações ao Arcanjo Miguel, para que ele corte aquilo que não é necessário mais em você,
o que te impedem de dar esse passo, de você conseguir receber essas bênçãos que estão vindo para você, que estão vindo dos céus, tá vindo em caravana, então não é pouco, tá? Para que você consiga receber isso, porém também se libertando das próprias críticas, das autocríticas. A sua mente tem tudo para fazer um caminho sensacional, só direcione para o lugar certo, ok? Então, aqui já me fala que vai ter um trabalho bem árduo, vai precisar haver alguma dedicação. Aqui, por mais que a carta de ouros, ela fala sobre um trabalho propriamente físico, estudos, de você estar ali, de você estar se dedicando. Porém, como a gente já começou falando de um caminho pessoal, provavelmente essa dedicação você vai ter que fazer a você, tá? Procure se estudar, procure se observar, procure entender como a sua mente funciona nesses aspectos, entende? Os seus próprios sabotadores com relação ao seu caminho, com relação às suas possibilidades e principalmente com relação ao problema que te traz, né? Ao que te trouxe até aqui, ao que te trouxe nesse momento. Então, procure meios de você perceber em si, na sua história, o que está acontecendo e se dedique a esses fatos, ao invés de ficar na crítica, ok? Principalmente na crítica de si. O que passou, passou, ok. O que eu preciso trazer para o meu agora, para a minha vida prática, é o que eu posso fazer nesse momento. E procurar se esforçar e dedicar essa energia mental para você se dar essas soluções para o seu dia, ok? Trazer isso para o seu campo mais pessoal. Seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na forma que você lida com a sua vida, tá? Porque aqui é como se você estivesse buscando do lado de fora, ou buscando nas outras coisas, aquilo que só você pode fazer, aquilo que só você pode olhar, aquilo que só você pode observar. As outras pessoas não vão poder te dar aquilo que é seu por excelência, aquilo que você tem dentro de si. Aquilo que você já tem como um ponto alto de iluminação, que já está chegando te inspirando, ou clareando o seu caminho para que te diga aonde que você deva ir, né? Então, não vire as costas para isso, tá? Não vire as costas para essa mensagem, não vire as costas para aquilo que você, no íntimo, você já sabe para onde você precisa seguir, ok? E siga até o momento onde você acha que tá ok, se de repente aquele caminho que você pensou, se aquele, de repente, te levou a olhar numa outra ótica, ok, não tem problema, siga o seu caminho. O importante é você dar um passo. O importante é você começar alguma coisa, algum movimento que a sua alma está pedindo, ok? E depois desse, se vier outros, não tem problema, você continua seguindo. Às vezes tem pessoas que buscam, às vezes olha para uma única direção, quando começa a vislumbrar outras, começa de repente a se achar novamente. Então, cuidado também com esses padrões retos, muito lineares, de pensar, de agir, que pode ser que necessariamente o seu caminho não seja completamente só esse, mas é um início. E esse início, não menosprezem, tá? Assim como a humildade que a gente começou falando. Não menospreze a singeleza desse início de caminho, tá? Não menospreze. E você vai ver que assim como eu também recebi essa mensagem singela há muito tempo e está fazendo uma grande diferença hoje na minha vida, pode ser que para você esses pequenos atos singelos também vai fazer grande diferença na sua vida. Para você mesmo, tá? Não estou falando de grandes feitos, eu estou falando de autorrealização. Realização naquilo que você é, realização da sua essência, realização da sua alma, né? No que ela veio fazer aqui. Que ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes não é você ter uma profissão, sucesso. Não, às vezes você vem nessa vida só para aprender como sua mente funciona, ou só para você liberar os seus karmas. O restante é acessório, não significa que você não vai ter família, que você não vai ter uma profissão, que você não vai se sentir realizado nessas coisas. Mas às vezes, tudo que você veio fazer é achar um propósito para suas ações, achar um propósito para sua mente, um propósito para suas emoções, as suas intensidades, e você vai percebendo que a vida tem uma missão para você nesse fragmento. Tá? E é importante que tudo isso que eu falei está relacionado com essa carta. Essa carta, ela fala exatamente sobre isso. Porque olha só, você tem pessoas de várias religiões, mas todas elas com a mesma devoção, com a mesma luz que vem e é repartida
em várias direções, de várias formas, com várias linguagens. Então, não se preocupem a linguagem, e não existe uma que seja a mais correta, a mais sensata. A mais sensata é aquela que o seu coração se sente à vontade. É aquela que a sua alma, nesse momento, necessita ouvir aquelas palavras. Nesse momento, necessita de ouvir aquela situação. Eu não menosprezo nenhuma religião. Eu acho que todas têm a sua função para o mundo todo e para as nossas sociedades. Às vezes eu acho só que a gente esquece que todas têm a mesma fonte, como está aqui. E a gente precisa aprender a dividir essa fonte. Porque ela é importante para mim de uma forma, para você de outra, e para cada um ela vai se espelhar de uma forma. Mas todas, se forem unidas, elas são muito mais fortes do que em separadas. Exatamente o que está mostrando aqui. Então você já tem uma conexão, siga essa conexão, nem que de repente você vire para outra, depois você visite outra, não há problema, porque a fonte é sempre a mesma, que significa fé. Seu exercício de fé, seu exercício com a sua ligação. Né? Falar que aquele tiver um grão de a fé do tamanho de um grão de mostarda, remove montanhas, é porque remove os próprios obstáculos da sua vida. Né? Uma montanha você pode subir e descer, uma montanha você pode rodear, então ela não é intransponível, nenhum obstáculo é intransponível. Esse é o significado da fé, quando a gente se dedica a ela, ou quando a gente se dedica a nos desenvolver com a fé, ou desenvolver a fé dentro de nós. E não é a fé cega, é a certeza dentro de si, de que você tem alguma coisa para aprender, e que nesse aprendizado você cresce, ok? Você segue o seu caminho, e você acha, e você se vira para a direção certa. Isso é fé. É muito bonita essa mensagem aqui, eu tô me sentindo até bem, assim, muito meio emocionada com isso aqui. Bem que eu falei que alguma coisa está relacionada comigo, mas é porque está sendo uma energia muito, muito gostosa, né? E um impulso muito gostoso de seguir em frente, que é muito o que significa a caminhada. Então siga, gente, siga, tá? Porque aqui a gente tem... a gente fala que isso é sonhos realizados, mas aqui eu vejo muita fartura, fartura de bons momentos, fartura de momentos difíceis, onde não serão tão difíceis assim, aonde você vai estar no mesmo nível das suas dificuldades, e quando você respirar, vai ter calma, vai ter fé, e quando você vê isso tudo já passou, e você vai ter essa sensação de estar sendo nutrido, de estar sendo esperançoso, de que alguma coisa em você está fluindo de uma forma diferente. É muito o que eu vejo aqui nessa carta. É você fluindo. Você vê que aqui a gente está... essa carta ela representa frutas, e são frutas geralmente doces, gostosas, pêssego, manga. Em taças, você tem aqui framboesas, frutas vermelhas. Geralmente são frutas muito nobres em termos de energia. Como é gostoso você comer uma fruta que parece que te aconchega. Então, eu sinto que essa energia da fé aqui, você vai começar a sentir que está melhorando quando você começar a sentir esse aconchego com pequenas ações, com pequenos atos, com pequenos pensamentos, tá? Então, canaliza bem essa energia, tá? Se possível, ouça novamente essa leitura com os olhos fechados e deixa que a alma vá ouvindo isso. Deixa que a alma vá ouvindo, porque ela sabe o que fazer, tá? Só basta, às vezes, a gente dar o braço a torcer de que a nossa alma já sabe o que precisa fazer. E muitas vezes ela vai sutilmente, ela vai nos mostrando o caminho, ela vai nos direcionando, mas às vezes com a mente a gente tenta controlar tudo e aí a gente estagna, para no meio do caminho. E parece ser um pouco mais dificultoso depois disso. E isso está expressado aqui no nosso Rei de Espadas, né? Às vezes, com excesso mental, o excesso do olhar externo, da observação externa, isso torna a gente um pouco mais frios para as nossas próprias sensibilidades. E a gente passa a querer fazer justiça pela nossa mente. Mas muitas vezes isso aqui só funciona quando pra gente não se envolver emocionalmente com as energias e problemas das outras pessoas, não com os nossos. Porque nós temos sim... como é que eu vou dizer? A gente tem que fazer uma prestação de conta para nós mesmos, para nossa história, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, o que nós fazemos com todos, né? Com todos os nossos dedos, o que nós fazemos com as nossas mãos. Para a gente isso tem uma importância. Então não dá para a gente ser tão frio conosco nesse aspecto, na nossa própria caminhada.
a gente precisa racionalizar só o nosso processo. Exemplo, hoje eu acordei triste, não sei o porquê. Ok, mas você não precisa ficar se desmerecendo porque hoje você amanheceu triste. Todos nós somos regidos por emoções. Vai ter dia que a gente vai amanhecer bem, tem dia que não. O que cabe a gente nesse processo é não racionalizar, é dizer, ok, hoje eu estou triste, então eu vou deixar só essa tristeza, daqui a pouco ela vai embora. E é bem isso mesmo que acontece. Mas quando a gente começa com a nossa própria mente tentar controlar o que está acontecendo, né? Por que eu tô triste? É porque eu tô isso, porque minha vida tá assim, tá assado? Esquece. Muitas vezes é só um dia que você amanheceu assim, que é normal. Nós somos seres humanos, nós somos compostos por água, a lua rege as águas, a lua muda de fase o tempo todo. Você vê que a cada dia a lua tá diferente. Eu acho que ela tá lá para simbolizar isso pra gente, que a cada dia a gente vai estar diferente. Pode ser que isso seja lembranças, memórias que você precisa simplesmente desapegar, coisas que já não te servem mais, coisas que você precisa largar a mão para que você consiga seguir o seu caminho de fé. Provavelmente pode ser coisas até que te impedem de você sensibilizar um pouquinho mais o seu caminho e sua própria espiritualidade. Então, lembrando que o Rei de Espadas, ele também traz esse senso de justiça, tá? Esse senso de verdade, ele se faz pela verdade, né? Ele sabe ser sensato, desde que você utilize de coerência, ok? E não de mágoa ou não de controle. Controle não é bom, ok? Nós não temos controle de nada. O único controle que a gente tem é exatamente esse. É saber que a gente não tem controle. Mas é desapegar do controle da mente, né? Desapegar da intensidade emocional, que muitas vezes, eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas aqui eu repito, porque é uma história que vale a pena. Muitas vezes a nossa intensidade emocional, ela é retroalimentada pelos nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, tá? Então esse oposto aqui, porque a gente tem uma carta 1 e tem um último, né? É o último membro da corte. Então a gente tem aqui um ciclo praticamente completo, né? Em termos de vivência nas espadas, vivência no ar, vivência no mental, né? Também descobrindo a verdade nesse ciclo, assim como também a gente pega o último membro da corte, né? Que personifica essa energia dentro de nós. Então pode ser que essa energia está dentro de você. Mas se você também tem a força de querer se controlar, você também tem a força de ser mais justo e mais compassivo com você, de uma forma que te traga a verdade do seu caminho e a verdade sobre você, ok? É importante porque nesse ciclo que está aqui, né, a forma com que ele finaliza, ele mostra aqui muitas vezes uma certa estagnação, né, uma certa paradez, como de repente esse ramo da sua vida você não conseguisse ver uma perspectiva. É por isso que às vezes o mundo te vira de cabeça para baixo, né? Ou acontecem coisas que te fazem parar para você refletir, né? E há uma necessidade de se manter uma certa dança, uma certa flexibilidade. A flexibilidade, por exemplo, de Krishna, né? Representante dessa era da Kali Yuga. Krishna, ele é um dos únicos, poucas representações de divindade que ela é curva, né? Krishna está sempre dançando, está sempre com uma flauta. Significa isso? Aqui, ó, esse movimento, você dançar conforme a vida, dançar conforme as situações, levar a vida com jogo de cintura para que você consiga sobreviver e principalmente, ó, espelhar a passagem do tempo parado, né? Desperdiçando aqui coisas importantes, desperdiçando oportunidades, soltando oportunidades que são primordiais para o seu desenvolvimento, tá? E Netuno aqui atrás, Netuno, um planeta, ele traz uma ilusão de fuga, como se você ao mesmo tempo fugisse um pouco dessas questões, principalmente controlado pela mente, né? Você tenta fugir o tempo inteiro para você não conseguir encarar. Então muitas vezes você se sente parado, estagnado. Mas essa paradeza na verdade é opcional. Você faz essa opção de parar o seu tempo e não querer resolver essas situações. Então preste atenção no que você faz no seu próprio caminho, tá? Porque muitas vezes isso aqui pode ser o seu ego ou a sua mente tentando controlar as situações e você vai perdendo oportunidades preciosas de estar crescendo, de você soltar a sua máscara, de você conseguir fazer a volta,
fazer esse movimento mais flexível e ver a vida num olhar diferente, para você consiga tomar atitudes diferentes e muitas vezes se relacionar com você mesmo de uma forma diferente, tá? Então, em nível material, em nível mental, essa carta ela não é boa. Mas se a gente se conectar com o aspecto espiritual dela, ela é excelente. Mude o seu próprio ponto de vista. Isso também é opcional. Então, mude o seu... Fique parado, mas que seja para mudar o seu ponto de vista, ok? Porque aqui a gente tem uma finalização do 10 de espadas, que eu acredito muito, mais com as espadas aqui do Arcanjo Miguel, lindíssimas. Esse pano roxo, ele me traz exatamente essa espiritualização. Uma espiritualização da própria mente. Lembrando que espiritualização, eu não estou falando de religião, tá? É você só dar uma outra finalidade para sua mente, para que você consiga deixá-la mais próspera. Assim, quando a gente fala de ter gratidão, de ser solidário, de você se doar um pouco, isso é espiritual. É espiritualista. Você está falando mesmo de uma espiritualidade que não é uma religião, mas uma realidade na sua vida. É o fogo que te move. É o fogo que tem o intuito de trazer o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, o equilíbrio em você, ok? Mas não resiste. Não resiste a esse processo, tá? Solte-se um pouco. Solte-se um pouco aqui no dependurado. E tenha um novo olhar de vida, para que assim você consiga, devagarosamente, você ir vencendo o seu ego e vencendo esse controle. Você vê que aqui é uma pessoa que está com a cara de sofrimento, não é? É porque muitas vezes a mente tenta controlar demais. E ao invés de você aqui, você ter a ilusão de que você está se ajudando, você na verdade você está só se minimizando. Você está se fechando, você está se oprimindo. Você está deixando que a sua mente tenha uma força maior com relação ao seu potencial. Mas isso aqui traz a verdade. Chegando nesse ponto é porque você sabe que agora a sua mente ela não te vence mais. E você já aprendeu a lidar com ela. É um caminho necessário, ok? Muitas vezes a gente precisa, principalmente nessa intensidade que está aqui, isso é o princípio até do Yin e do Yang, que é ao contrário do que a pessoa pensa, né? Do que as pessoas dizem em tese, né? Em simbologia, que não é verdade. Pode ser que daqui para frente eu faça alguns pequenos vídeos sobre essas simbologias. É que a verdade significa o seguinte: a natureza, ela chega num determinado patamar, aonde ela não se sustenta. Ou ela morre, ou ela parte, ou ela desce. Então ela se intertransforma. Isso é o Yin e o Yang. Então a energia Yang, quando chega no seu ápice, ela se torna Yin. E a energia Yin, quando se torna o ápice, ela volta a ser Yang. Então esse é o fluxo. Então, todas as energias que elas são muito concentradas, elas tendem a chegar no seu ápice para você fazer a intertransformação, ok? Então, o caminho ele precisa iniciar. A mente precisa dar o pontapé inicial. Isso vai criar um movimento onde você vai chegar no ápice do seu controle mental, até que ele se desfaça, ok? Então, você vai passar por estudos, você vai passar pelo exercício de fé, mas isso tudo vai ser para você continuar a sua jornada. Sensacional, lindo, eu tô arrepiada aqui, ó. Tô arrepiada com essa leitura. E, puxa vida, deixar vocês olharem. Olhem bem essa mandala. Desculpa o flash aí, eu tento puxar um pouquinho pro lado, só pra luz não perturbar muito. Mas vamos lá. Mandala da autoconfiança. A energia dessa mandala encoraja-me na expressão do meu verdadeiro ser. Estou pronto para dançar a minha própria dança e adquirir a consciência do Senhor do meu destino. Escolho assumir a liberdade de ser, resgatando a minha autoestima. Liberte-se. Então, tudo que a gente falou aqui até então tem a ver com isso. Você vê que repetiu aqui a dança que eu comentei sobre o Krishna, né? O Senhor do seu destino. A própria dança. Liberte-se de ser, liberdade de ser e resgate a sua autoestima, de você mesmo seguir o seu caminho, liberte-se sem o controle da sua mente. Sensacional, eu agradeço muito a oportunidade de fazer essas leituras.
seja lá para quem for, eu não sei para quem é, mas elas são de uma intensidade fenomenal. E eu espero que realmente seja útil para vocês, para alguma coisa. Nem que seja para uma única pessoa, nem que tenha sido para mim, para também ultrapassar todas essas dificuldades de falar, de me expressar. E eu agradeço imensamente essa oportunidade. Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa, né? E que a gente continue trilhando o nosso caminho, tá? Muito obrigada mais uma vez a todos que escolheram as opções e desejo boa sorte a todos. Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima.